Muito boa tarde, amados. Aqui estamos nós, mais uma vez, com a nossa hora silenciosa. Hoje estamos em Atos, capítulo 8, desde o versículo 1 até o versículo 13. Nós recordamos que no dia de ontem, assim, a narrativa bíblica conta-nos sobre a morte de Estevão, assim, esse homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de graça, cheio de poder, este homem que é cheio de sabedoria, que está a pregar o Evangelho no Sinédrio, e a reação do Sinédrio é aquela que sempre foi manifestada pelos seus pais em relação aos profetas, e agora também iria ser manifestada na vida de Estevão, como foi também na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, eles apedrejam a Estevão, matam-no. A morte de Estevão é uma morte gloriosa, incrível, corajosa, um grande testemunho de como se deve morrer na fé. Mas hoje olhamos para este capítulo e nos apercebemos que as coisas para a Igreja de Jerusalém vão ficar difíceis. Aliás, quando estava a fazer esta hora silenciosa, só pensava para mim mesmo: Mário, a verdade é que tu não tens nenhuma razão de queixa. Quando olho para a vida destes irmãos do primeiro século do cristianismo, a verdade é que a minha vida tem sido muito fácil. O meu cristianismo tem sido muito fácil. Não tem comparação aquilo que têm sido os desafios do meu cristianismo com os desafios desta primeira geração de crentes. É incrível tudo aquilo que acontece em poucos dias, em poucas semanas, por causa da morte de Estevão. Assim, quando lemos então a partir do versículo 1, percebemos que estes crentes sofreram, foram perseguidos. Assim, grande perseguição caiu sobre as suas vidas. Assim, de repente, eles sabiam que andar na rua já não podia ser de qualquer forma. Eles sabiam que agora, em qualquer momento, alguém poderia bater na porta de casa, romper a porta, entrar e serem levados presos, arrastados para a cadeia. Assim, eles sabiam que agora a situação ia ficar muito difícil. Então, o texto diz mesmo grande perseguição. Assim, não foi simplesmente algo que passou, foi só numa noite. Não. Foi algo que permaneceu durante vários dias, várias semanas, provavelmente até mesmo um ano, em relação à vida destes novos crentes. Então foram perseguidos. Assim, em segundo lugar, estes homens, estes crentes, foram deixados sozinhos. Diz o texto que os apóstolos ficaram em Jerusalém. Nós não sabemos a razão pela qual eles ficaram em Jerusalém. Alguns estudiosos acreditam que ficaram em Jerusalém porque ainda não estavam bem conscientes de que o Evangelho tinha que ir a todas as nações, a todos os lugares, assim, e que os discípulos, os apóstolos, ainda lutavam com essa realidade, lutavam com o mandamento do Senhor Jesus Cristo de ir e ser testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Não é assim? Então alguns acreditam que eles tenham ficado ali. Agora, não é muito a posição que eu defenderia, porque estes são homens cheios do Espírito Santo. E provavelmente por alguma razão estratégica, estes apóstolos ficaram escondidos em algum lugar que não podiam ser encontrados, e todos os outros crentes foram simplesmente dispersos. Não é? Então estes crentes que foram dispersos ficaram sem liderança, ficaram sem pastores, ficaram sem ninguém que lhes pudesse revelar mais de Deus, da vontade de Deus. Não é assim? Nós sabemos que as cartas de Tiago, de Pedro, não é assim? São escritos a estes crentes que foram para vários lugares, animando-os a seguir em frente por causa da perseguição que eles estavam a sofrer. Mas eles agora, neste exato momento, estão simplesmente nas mãos de Deus, não têm mais ninguém. Em terceiro lugar, nós vimos então que eles foram dispersos. Quando pensamos nesta palavra dispersão, não é? Sabemos o que significa. Alguns que são frequentadores da nossa igreja, que são membros da nossa igreja, viram de situações assim, onde tiveram que rapidamente abandonar as suas casas, deixar tudo para trás, fugir, voltar para Portugal, fugir para outro lugar qualquer. Foi aquilo que aconteceu há uns anos atrás com muitas pessoas aqui do Miratejo. E é exatamente o que está acontecendo na vida destes crentes. Simplesmente, de um dia para o outro, eles tiveram que deixar tudo.
trabalho, mobílias, coisas que tinham em casa, tiveram que deixar provavelmente um avô, uma avó para trás, que não poderia acompanhá-los numa viagem como seria aquela que eles iriam fazer naquele tempo. Então era um tempo realmente difícil, né, de grande perseguição para a igreja. Em terceiro lugar, eles foram entristecidos. Diz o texto, no versículo 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Mas sim, o texto está a dizer literalmente, grande tristeza se abateu sobre estas pessoas por causa da morte deste homem, simplesmente porque Estevão era um homem de Deus, um homem muito importante na fé. Alguém que provavelmente muitos destes homens recorriam para buscar conselho, para ouvir mais de Deus. Lembram-se que os judeus descrentes não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Assim? Então, provavelmente Estevão era um homem muito importante para esta congregação de Jerusalém e agora está morto. Já não vai estar com eles. E grande tristeza se abateu então sobre estes crentes. Além disso, o texto no versículo 3 ensina que Saulo, porém, assolava a igreja. Esta palavra assolar significa literalmente destruir. Assim, significa a ideia de um animal, de um leão, quando cai sobre a vida de uma pessoa, não é assim? E rompe completamente a sua carne, os seus ligamentos. Assim, é exatamente aquilo que Saulo estava a fazer com estes crentes, a torturá-los, a maltratá-los. Neste exato momento, direitos humanos é uma coisa que não está em cima da mesa, tudo era feito em nome da religião. Assim, então estes crentes eram totalmente destruídos, provavelmente muitos deles iriam ficar meses e meses na prisão, muitos deles iriam ficar sem trabalho, ninguém ia querer dar trabalho a um crente em Jerusalém, simplesmente vidas totalmente destruídas. E eu paro para pensar e digo, realmente, Mário, tenho razão de queixa da minha vida? De alguma coisa que me possa acontecer? Estas pessoas, em poucos dias, perderam todas estas coisas. Em poucos dias, simplesmente a vida deles foi arrasada. Então, provavelmente, a atitude de muitos crentes do nosso tempo, se isso chegasse a acontecer, seria negar a Deus. Seria queixar-se contra Deus. Murmurar contra Deus, murmurar contra a igreja. Assim, muitos estariam desiludidos com Deus, muitos estariam de costas voltadas para Deus, assim, zangados com Deus. Mas não, estes crentes, qual é a reação deles? Diz assim o versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda a parte, pregando a palavra. Incrível, incrível. Não há dúvidas, quando Lucas expressa isto acerca destes crentes, o que ele nos está a dizer é que estas pessoas eram cheias do Espírito, que mesmo apesar de todas as dificuldades que tinham vindo, elas continuavam submissas a Deus, submissas ao Espírito Santo do nosso Deus. Nada realmente abalava. O Salmo 125, versículo 1, fazia todo o sentido na vida destas pessoas. Assim, nada os podia abalar. Não só eles pregavam o Evangelho, anunciavam o Senhor Jesus Cristo, como eles levavam alegria até às cidades onde iam. E neste caso, Filipe, o primeiro grande evangelista das Escrituras, não é assim, que levava alegria. Assim, pessoas se convertiam, Deus continuava a usar poderosamente estas pessoas. É incrível. Isto tudo porque as pessoas estavam cheias do Espírito, porque as pessoas entendiam que todas as coisas cooperam para o bem dos crentes. Porque estas pessoas sabiam que Deus é soberano e que agora aquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha dito que eles iriam ser testemunhas em toda a Judeia, Samaria até os confins da terra, estava a acontecer exatamente agora. Assim, Deus é perito em usar coisas más e torná-las em coisas boas. Nós nos lembramos como foi com a história de José e os seus irmãos. Como José foi vendido, teve uma vida difícil e Deus tornou esse mal que os irmãos fizeram em bem, para toda uma família, toda uma geração que sobreviveu à fome. Sabem, temos que confiar mais e mais no nosso Deus, no seu cuidado por nós, nos seus planos maravilhosos por nós, mesmo que isso inclua sofrimento. Que nenhum crente da nossa igreja tenha a expectativa que a sua vida não terá sofrimento. Se eu e tu formos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, se eu e tu somos fiéis em pregar o Evangelho,
Certamente iremos sofrer. Não tenhamos medo de o fazer. Sejamos corajosos como Estevão. Possamos dar a nossa vida por isso. Não importa aquilo que nos poderá acontecer. Façamo-lo. Pregamos o Evangelho e levamos alegria àqueles que andam tristes por causa das trevas, por causa do pecado. Obrigado a todos, mais uma vez. Que Deus vos abençoe e que a palavra de Deus continue a enriquecer os vossos corações. Boa tarde.